Olá, galera. Nono ano, mais uma aula de História. A aula de hoje a gente vai estudar sobre a Primeira República Brasileira, né? Então, a gente vai entender, né, sobre a Primeira República. Então, em 15 de novembro de 1889, né, militares, né, com apoio importante, né, de grupos, né, políticos, proclamaram que o Brasil era uma república, né? No ano anterior, em 1888, a escravidão tinha sido abolida, né? Através da Lei Áurea, né? Princesa Isabel. Então, em 15 de novembro de 1889, é proclamada a Primeira República no Brasil, né? E a abolição da escravidão e a adoção do regime republicano, né, implicaram, né, uma novidade para a sociedade brasileira, né? Todos eram iguais perante a lei, né? Era algo, né, que precisava ser aprendido, né? E a luta, né, para fazer valer a prática os valores republicanos não foi fácil, né? Sobretudo porque a vida política do país era dominada, né, por oligarquias, né, e os coronéis. Os municípios, né, controlavam o voto da população, né? No entanto, a sociedade brasileira venceu revoltas populares, rebeliões militares e greves, né, de trabalhadores, e a economia cresceu, né, com a produção do café, e a vida urbana se desenvolveu, mas as injustiças sociais, né, permaneceram. E, ao longo dos anos, em 1920, ocorreram crises políticas, né, e movimento de oposição. E em 1930, um movimento civil militar chamado de Revolução de 1930, né, pôs fim à Primeira República Brasileira. Que é um pequeno resumo, né, que nós vamos estudar na aula de hoje, né, que é a proclamação da República, né, que aconteceu nesse período. Então, vamos entender como foi construído, né, a República, né? No dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca, né, proclamou a República no Brasil, pondo fim ao regime imperial. Teodoro teve o apoio do Exército, da oligarquia cafeeira, né, de São Paulo, e convocou, né, uma Assembleia Nacional Constituinte para redigir, né, uma nova Constituição, né? E em 24 de fevereiro de 1891, a nova Constituição do Brasil foi promulgada, né? O país se tornou uma república federativa, né? Com poderes divididos em executivo, legislativo e judiciário, né? E Teodoro da Fonseca, né, foi eleito pelos constituintes como o primeiro presidente da República. Então, o Marechal Deodoro da Fonseca, né, que proclamou a República, ele também foi o primeiro presidente, né, republicano do Brasil, né? E na Constituição, né, que foi elaborada em 1891, né, o Brasil passou, ou seja, passou a ser dividido, né, ou seja, em três poderes, né, que temos até hoje: o executivo, o legislativo e o judiciário. E, né, mas como seria organizado, né, a República? As oligarquias de São Paulo, Minas Gerais e outros estados, né, defendiam um modelo federalista, né, como os dos Estados Unidos, em que os estados têm grande autonomia. Se fosse adotado o federalismo, né, as oligarquias teriam amplo poder, né, para governar seus estados. Não interessava, né, elas o poder centralizado, né, na capital do país, como ocorria, né, nos tempos do Império. Então, eles queriam, né, uma independência, né, dos estados, ou seja, um federalismo, né, onde cada estado tivesse a sua autonomia. Com isso, né, o governo Teodoro, muitos conflitos, né, na época. Então, o Brasil era um país basicamente agrário, né? E o principal produto de exportação era o café. O ministro da Fazenda, Rui Barbosa, né, criou um plano, né, para industrializar o país, em 1890. Ele permitiu que bancos emitissem, né, dinheiro e emprestassem, né, pessoas, né, que comprometessem, né, a abrir uma empresa. Se o empréstimo não fosse pago, o governo federal assumiria a dívida, né, com o banco. O Barbosa acreditava
que dessa maneira muitas indústrias, né, surgiriam no Brasil. Então, a ideia deles era colocar capital nas mãos de pessoas para que pudesse, né, investir, assim o Brasil pudesse se tornar um país industrializado, né? Os resultados foram né, desastrosos, né, para a economia brasileira. Muitas pessoas tomaram empréstimo, abriram empresas, só que existia, né, no papel, e colocaram as ações delas para serem negociadas na Bolsa de Valores. No final, descobertas as fraudes, quem comprou as ações perdeu tudo, né? Ou seja, foi uma forma, né? Ou seja, aqui de entender, né, como aconteceu esse processo, né? A política econômica do governo de Teodoro ficou, né, conhecida como encilhamento, né? Ou seja, resultou em grave crise econômica e na chamada inflação, ou seja, a alta constante e acelerada, né, dos preços das mercadorias, os trabalhadores foram os mais prejudicados aqui, né? E a gente observando também, né, que Floriano Peixoto, né, a República pela Espada, em 3 de novembro, né, de 1891, 8 meses depois de ser eleito, Teodoro tentou impor uma ditadura no país, né? Ele não soube lidar, né, com as críticas, né, dos parlamentares e jornalistas. A manobra não teve apoio do seu vice-presidente, Marechal Floriano Peixoto, né, do Exército e da Marinha. E em 22 de novembro, Teodoro da Fonseca renunciou à presidência, né, da República, e o vice-presidente Floriano Peixoto assumiu, né, em seu lugar. E as revoltas, né, no mar e na terra, né, nesse período. As primeiras revoltas no período republicano ficou conhecido como a revolta da Armada, né, ou seja, no início de setembro de 1893. Os almirantes, né, amotinados, exigiam, né, a convocação de eleições presidenciais, né. Eles levaram, né, os navios de guerra para a Baía de Guanabara, né, e apontaram os canhões contra né, as cidades, né, do Rio de Janeiro e Niterói. E nesse mesmo ano, né, ocorreu no Rio Grande do Sul, né, a Revolução Federalista, né, ou seja, republicanos e federalistas, né, travaram, né, luta sangrenta, né, pelo controle político do Estado, né, contando, né, com a ajuda de Floriano Peixoto, o Partido Republicano Rio-Grandense, né, saiu vitorioso, né, que a gente observa a questão das revoltas, né, ou seja, as Forças Armadas, né, que exigiam a convocação de eleições, né, e a República, né, das oligarquias, né, no Brasil, na Primeira República, os fazendeiros, né, dominavam a política no Brasil. Eles formavam, né, as oligarquias estaduais. Naquela época, as oligarquias mais poderosas eram de São Paulo e Minas Gerais, né? E a nova Constituição, promulgada em 1891, né, garantiu aos brasileiros direitos políticos, né, como o de votar e ser votado, embora mulheres, né, analfabetas, entre outros, fossem excluídos desse direito. Então, aqui a gente observa que nessa Constituição, as mulheres, né, não tinham direito a voto, né, coisa que direito esses que vai acontecer anos depois, né, ela vai ter direito a voto. E é preciso observar algo muito importante, né, o sistema político não garantia, né, que o voto representasse, né, a vontade dos eleitores. Ou seja, o Brasil ainda não contava, né, com uma justiça eleitoral. E as eleições eram organizadas pelos políticos poderosos, né, chamados de coronéis, em seus municípios, né? Então existia, né, muitos fraudes, né, para que, como não existia uma lei ainda, né, não existia uma justiça, né, que pudesse olhar, existia muitos fraudes nessa questão eleitoral nesse período. Aí nós vamos ver a questão dos coronelismos, né, e oligarquia, né? O voto não era secreto, né? Ou seja, o coronel organizava as eleições no município e exigia, né, que os eleitores votassem, né, nos candidatos indicados por ele, né? Ou seja, era o chamado voto de cabresto, né? O coronel também fazia a ata, né, da eleição. As fraudes eleitorais eram frequentes, né, e era muito difícil, né, um candidato de oposição ser eleito. Se algum candidato de oposição, a oligarquia conseguisse se eleger, a Comissão Verificadora de Poderes não lhe dava, né, o diploma de posse, né? Então, que a gente observa, né, a força, né,
do coronelismo, né, e das oligarquias, né, ou seja, o voto era imposto, né, ou seja, o voto de cabresto, né, ou seja, as pessoas votavam em quem os coronéis, ou seja, mandavam, ou seja, a questão da obediência, né, o medo que tinha na época do coronelismo, né. E as políticas dos governadores, né, conhecido como café com leite. E o presidente Campos Salles, né, eleito em 1898, propôs, né, um grande acordo, né, com as oligarquias estaduais. Por um lado, o presidente não iria, né, interferir na política dos estados. Por outro, os presidentes dos estados, por meio de suas bancadas de deputados federais e senadores, deveriam, né, apoiar politicamente, né, o presidente, né, da República. E o resultado é que a ditadura, o resultado é que durante a Primeira República, as oligarquias estabeleceram, né, apoios mútuos, né, coronéis, presidente dos estados e presidente da República, né, o presidente Campos Salles, né, chamou esse sistema político de política dos governadores, ou ainda de política dos estados. E quando, né, era chegado o momento, né, de escolher o candidato à presidência da presidente da República, os dois partidos, né, políticos mais fortes do país, o Partido Republicano Paulista, PRP, e o Partido Republicano Mineiro, né, o PRM, entravam, né, em acordo e lançavam, né, um nome para disputar a eleição. O domínio nas eleições, né, presidenciais por esses dois partidos ficaram conhecidos, né, como uma política, né, ou seja, de café com leite, né, ou seja, a disputa entre São Paulo e Minas Gerais. O café e outros produtos, né, de exportação nesse período. Né? A economia, né, cafeeira, né, estimulou o crescimento de outras as atividades econômicas, né, nesse período. Para escoar a produção do interior do estado de São Paulo para o Porto de Santos, né, foi necessário, né, construir ferrovias e estradas, né, e foram fundadas, né, empresas, né, de navegações, mais de câmbio, né, ou seja, como os bancos, os moinhos, entre outros, né, nos setores de atividades comerciais, financeiras e de serviços. E outra atividade importante gerada pela produção e exportação de café foi a indústria, né, de bens de consumos populares. Eram produtos baratos, mas necessários, né, para os trabalhadores nas fazendas e nas cidades. Chapéus, móveis, velas, calçados, bebidas, tecido, entre outros, né? A economia cafeeira também estimulou o crescimento, né, das cidades, que, por seu lado, exigiam, né, serviços públicos, tipicamente urbanos, né, como transporte e iluminação das ruas. A borracha, né, na Amazônia, né? Aqui a gente observa uma vista, né, do interior do Teatro Amazonense, né, inaugurado em 1896 na cidade de Manaus, né, Amazônia, no auge, né, da produção da borracha, né, em um dos mais belos e importantes teatros do Brasil, uma fotografia tirada em 2015, né, ou seja, a descoberta do processo de vulcanização tornou, né, a borracha mais resistente ao calor, né, e o atrito, né, viabilizando o seu uso, né, nas rodas de bicicletas e automóveis. A invenção provocou grande aumento, né, da extração de látex, né, retirada, né, das seringais, né, na região amazônica entre os anos de 1890 a 1910. E em seu auge, né, cerca de 20% das exportações brasileiras eram a de borracha, né? As cidades de Belém e Manaus cresceram e se modernizaram. A partir de 1910, regiões na Ásia, né, dominada por ingleses e franceses, também passaram, né, a exportar borracha, a partir da riqueza produzida pela borracha amazônica, né, decair. Né? Então, aqui a gente observa também o convênio, né, de Taubaté. Né? O que foi esse convênio de Taubaté? Os lucros, né, com a exportação de café eram altos, né? Os fazendeiros plantavam cada vez mais. A produção do café para a exportação tornou-se, né, bem maior que seu consumo, né, o que fez o preço dessa mercadoria cair. E diante, né, desse problema, os cafeicultores reuniram-se em 1906 na cidade de Taubaté, em São Paulo. Né?
O acordo entre eles ficou conhecido pelo nome de Convênio de Taubaté. É uma das medidas, né? E uma das medidas foi nomeada a política da valorização do café. Pelo acordo, os estados recorreram a empréstimo externo, né, para comprar excedentes, né, da produção de café. A política de valorização do café garantia os lucros, né, dos fazendeiros, sobretudo de São Paulo, mas toda a sociedade brasileira, né, pagaria a conta dos empréstimos, né, externos. Então, aqui a gente observa que um grupo se beneficiava enquanto outros, né, estavam pagando a conta. E teve a revolta, né, da vacina, né, como nós observamos aqui nessa imagem, os editores, né, da revista, né, vocês foram, Malho, né, foram contra, né, a vacinação obrigatória, né, e apoiaram a revolta do povo, né, contra o médico Oswaldo Cruz, né, ou seja, que o médico Oswaldo Cruz, seja a questão da vacina, né, que era obrigatória. E nas últimas décadas do século XIX, cientistas europeus, né, descobriram a existência de vírus e bactérias na propagação de doenças, né. Durante a gestão de Pereira Passos, né, o médico Oswaldo Cruz foi convocado para livrar o Rio de Janeiro das epidemias, né, que assolavam a cidade. E para eliminar os mosquitos e ratos que transmitiram a doença, Oswaldo Cruz, né, criou brigadas, né, de sanitárias. Os funcionários da prefeitura entraram na casa das pessoas, né, com a possibilidade de interditá-las, né? Ou seja, vocês podem deduzir, né, vamos deduzir, que isso causava, né, muito contrariedade, né? E a questão mais polêmica foi quando o governo federal tornou obrigatória a vacina contra a varíola, né? Ou seja, o que hoje é algo muito normal. Naquela época não era, né? Não houve esclarecimento algum, né, sobre essa questão. E a população da cidade já estava muito insatisfeita, né, com o bota abaixo, né, das revoltas, das reformas urbanas de Pereira Passos. A obrigatoriedade da vacina acirrou ainda mais, né, os ânimos da população, que reagiu violentamente, né? E a revolta popular começou no dia 10 de novembro e se espalhou pela cidade. No dia 14, né, o presidente Rodrigo Alves convocou o exército e a marinha, né, para reprimir a rebelião. Ao final, a vacina obrigatória foi suspensa, né? Só a proteção da vacina, né, a população do Rio de Janeiro sofreu com outra epidemia, né, de varíola, 4 anos depois, ou seja, em torno de 6.400 pessoas, né, morreram, né, nessa epidemia no Rio de Janeiro, nesse período. Outra questão também que aconteceu nesse período foi a revolta da Chibata, né, que foi marinheiros, né, revoltados em Curaçao, né, São Paulo, durante a revolta da Chibata, em 1910. E a gente observa essa imagem, né, que foi nessa revolta, né, durante, né, os primeiros períodos, né, ou seja, as condições de trabalho dos marinheiros eram péssimas, né, alimentação ruim, saldos baixíssimos, né, além disso, né, quando cometia faltas disciplinares, eram punidos, né, com chibatada, né, e um bastão, né, que na ponta, né, tinha uma lingueta de couro. E com isso, né, o marinheiro foi condenado a receber como castigo 250 chibatadas, né? Seus colegas do encoraçado, né, Minas Gerais, se revoltaram. Em 22 de novembro de 1910, eles tomaram o navio, matando alguns oficiais, né? O líder da revolta era um marinheiro negro, né, conhecido, né, como João Cândido, né? As exigências eram melhorias nas condições de trabalho e o fim dos castigos físicos, né, marujos, né, do encouraçados, né, São Paulo e de outros navios de guerra que aderiram, né, à revolta. E a revolta no campo, né, também que aconteceu nesse período, né? Até a proclamação da República, né, o cristianismo da Igreja Católica, né, era a religião oficial do Império Brasileiro, né? A Constituição de 1891 tornou o Brasil um país laico, ou seja, você deve considerar, né, as vantagens, né, disso, né? Ou seja, havia liberdade religiosa,
para todos os cidadãos, mas o governo brasileiro não tinha mais religião oficial. Para a Igreja Católica foi, inclusive, algo positivo. Ela deixou de ser controlada, né, pelo governo. E, contudo, muitos católicos, né, não entenderam, né, o que estava acontecendo, né, a separação entre o Estado e a Igreja, né, foi compreendida como se a República fosse contra, né, a religião, sobretudo nas regiões do interior do país. As injustiças sociais e a fé religiosa resultaram, né, em revoltas, né, populares contra a República. E questão dos canudos, né, massacre, né, no sertão nordestino. Né? Naquela época, no Nordeste brasileiro, né, existiam, né, os chamados beatos, né, eram homens, né, que vagavam, né, pelos sertões, pregando, né, uma versão popular do cristianismo. Um deles era conhecido, né, como Antônio Conselheiro. Né? Muitas famílias, né, deixavam as fazendas onde eram exploradas pelos proprietários, né, e seguiam o conselheiro. No interior da Bahia, né, chegaram a uma fazenda abandonada à beira do rio Vaza, Barris, né? Ali eles fundaram o Arraial de Canudos, né, em 1893. O arraial cresceu rapidamente. Calcula-se, né, que Canudos alcançou em poucos anos, né, uma população de 20 a 30 mil pessoas. As casas, né, do arraial eram, né, de pau a pique, né? Todos eram muito pobres, mas tinham, né, um pedaço de terra para cultivar e criar animais. Apesar das dificuldades, viviam melhor do que antes. E aí veio a Guerra de Canudos, né? Ou seja, Antônio Conselheiro governava o arraial de acordo com seu entendimento do cristianismo católico. Os pobres deveriam, né, se resignar com sua condição social e esperar, né, recompensa, né, divina. Ele não fazia profecias, nem se dizia capaz de realizar milagres, né? Também não se apresentava, né, como o salvador do povo. Ele era contra a República e acreditava no direito divino, né, dos reis. Para ele, a República era contra religiões. E o governo do estado da Bahia enviou 2 tropas, né, de soldados para atacar o arraial. Os jagunços, né, que conheciam bem o terreno, derrotaram, né, as tropas facilmente. No Rio de Janeiro chegaram as notícias afirmando que Canudos faziam parte de uma conspiração para restaurar a monarquia no Brasil, né? Jornalistas, escritores, estudantes, entre outros, né, exigiam a destruição do arraial. A terceira expedição do Exército Brasileiro também foi derrotada, né? Somente a 4ª expedição, né, com 10 mil homens e equipados com canhões, venceu a resistência, né, do sertanejo, em outubro de 1897. O arraial foi destruído e os habitantes, né, foram assassinados. E tem também os contestados, a Guerra Santa contra a República, né? Ou seja, se no Nordeste brasileiro existiam os beatos, no sul do país eles eram chamados de monges. Na região da divisa entre Paraná e Santa Catarina, ocorreu, né, um grande conflito, né, conhecido como a Guerra dos Contestados. Em 1912, o governo do estado do Paraná doou terras, né, a uma empresa estadunidense, né, para determinar a construção de uma estrada de ferro que ligaria São Paulo ao Rio Grande do Sul. Muitos camponeses foram expulsos, né, de suas terras. Pouco tempo antes, um monge chamado José Maria já circulava na região. Várias famílias, né, se juntaram ao monge e formaram, né, uma comunidade armada, né, em um local chamado Taquaraçu, né. Defensores, né, do catolicismo, eles não aceitavam a república, né, e estavam dispostos a promover uma guerra santa, né, contra o governo. Atacados pela polícia do estado, eles se dispersaram, né, e José Maria, né, foi morto. E em 1912, os rebelados, né, se reagruparam armados, né, eles esperavam, né, a chegada de um exército espiritual, liderado por José Maria, né, para atacar o governo. Calcula-se que cerca de 12 mil homens e mulheres tenham, né, participado da guerra, né, do contestado. Em 1916,
o exército atacou a comunidade, milhares de pessoas morreram e o movimento revoltoso teve fim. E as lutas, né, dos trabalhadores, né? Ou seja, aqui a gente observa que a república, em que a política era dominada por oligarquias, as revoltas populares eram reprimidas, né? Em 1921, ela deixou o município de Barbacena, né, e se mudou com a família para a cidade de São Paulo, né? E, como professora particular, convivendo, né, com trabalhadores, ela presenciou as suas péssimas condições de vida, né, de trabalho, que é a questão dos movimentos, né, dos trabalhadores, as lutas. E a Constituição de 1891 não fazia qualquer referência, né, às leis sociais ou trabalhistas, né? O liberalismo vigente na época não admitia, né, leis que protegessem, né, os trabalhadores das explorações dos patrões. E a jornada do trabalho era longa, cerca de 12 horas, e muitos homens e mulheres, né, não contavam com descanso semanal, não havia direito a férias, salário mínimo, sistema de aposentadoria e pensões por acidente de trabalho, né? O operário não tinha nenhuma garantia na fábrica. E no Brasil, né, no começo do século XX, o trabalho que exigia força física não era valorizado, né, pois o esforço ainda era associado à escravidão. Os trabalhadores assim tinham, né, de lutar em várias frentes, né, melhores salários, leis sociais e valorização do trabalho. E aqui a gente observa a Revolução de 1930, né, aqui, pelo Brasil, tudo, né, que a gente observa essa Revolução de 1930. E o predomínio dos paulistas e mineiros causou, né, insatisfação nas oligarquias de diversos estados. Essas oligarquias, né, dissidentes, estavam em desacordo, né, com a política do governo federal, de beneficiar principalmente os cafeicultores de São Paulo, enquanto a produção agropecuária do estado do Sul e do Nordeste ficavam em segundo plano. E a crise política chegou ao auge, né, na sucessão presidencial de Washington Luiz, né, em 1929. Ele pertencia ao Partido Republicano Paulista. Na sucessão, o Partido Republicano Mineiro reivindicou para si a candidatura para presidente da República. O PRP não aceitou o lançamento, né, do seu próprio candidato paulista, né, Júlio Prestes. E surgiu então a aliança unindo mineiros e gaúchos, né, e paraibanos para disputar as eleições com o PRP. Quebrava-se assim a tradicional aliança, né, política mineira paulista, né? A insatisfação era tanto que, segundo o maior partido político de São Paulo, Partido Democrático, apoiou a Aliança Liberal. A candidatura a presidente coube ao gaúcho, né, Getúlio Vargas, e ao vice-presidente paraibano João Pessoa. E aqui, né, a gente vai observar o fim da Primeira República, né? Em outubro, né, de 1929, ocorreu a quebra, né, da Bolsa de Valores de Nova York. Tinha início a mais grave crise, né, econômica mundial até então, né? Os preços dos cafés despencaram no mercado internacional e o Brasil conheceu profunda crise econômica. Assim, nas eleições de março de 1930, Júlio Prestes, né, venceu as eleições, com mais de 1 milhão de votos contra pouco mais de 700 mil de Vargas. Os políticos gaúchos, né, e mineiros, alegando fraude, não aceitaram, né, o resultado das eleições e se aproximaram dos militares, né, que participaram, né, do movimento tenentista, né. Assim, políticos das oligarquias, né, dissidentes e tenentes se uniram, né, para a tomada, né, do poder. E a conspiração crescia. Em julho, né, João Pessoa, candidato, né, a vice-presidente na Aliança Liberal, foi assassinado, né. Sua morte nada teve a ver com a política, né, mas causou grande comoção no país de 1930. E o movimento civil-militar eclodiu no 3 de outubro de 1930. Forças militares partiram, né, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais e do Nordeste em direção ao Rio de Janeiro, para evitar a guerra civil. Os ministros militares destituíram, né, Washington Luiz
na presidência, né, em 24 de outubro. O episódio ficou conhecido como a Revolução de 1930. Dia depois, Getúlio Vargas tomava a posse como chefe do governo provisório. Começava no Brasil, né, outra fase de sua história republicana, né, chamada Era Vargas. Então, galera, nono ano, essa foi mais uma aula de História. Até a próxima.